primeiro MICast de 2023. Estava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudades aí da audiência, das pessoas que nos ouvem, daqueles que nos acompanham. Então, quero, antes de tudo, desejar para vocês que vão nos ouvir, que vão ouvir esse papo de botequim que a gente tem, essa conversa descontraída que a gente sempre participa com vocês, trazendo gente do meio, trazendo pessoas que podem contribuir com o negócio, que podem contribuir com a sua vida, que podem trazer informações relevantes para você que é atleta, corredor, para você que faz mountain bike, para você que faz bike, para você de todas as matizes do esporte que nos acompanham. Hoje nós vamos bater um papo com o Júlio Primocena, que é um organizador que se reinventou aqui na pandemia, trouxe ideias novas, fez projetos novos e que agora está se aventurando para os projetos presenciais. E isso é muito bacana com a gente participa junto desse processo de entendimento, de crescimento. E a doutora Luma, e não vão fazer piadinha com Luma de Oliveira, porque eu já fiz e ela já falou que é a milionésima-sexta vez que ela ouve isso, então a gente não precisa fazer essa piadinha, mas esta mulher bonita, que tem 10 anos de formado, que está naquela faixa especial de médico, que já tem uma experiência, que tem um conhecimento vivido no dia a dia e, ao mesmo tempo, tem uma formação recente, com técnicas modernas, com conhecimentos modernos, vem se atualizando e vai falar um pouquinho para a gente sobre um monte de coisa que envolve aí as dores, e eu falo as dores realmente com aspas, as dores dos atletas. Então, nós vamos começar esse nosso MICast com o bem-vindo aqui do Júlio. Júlio, por favor, o seu boa tarde, né? Nós estamos gravando à tarde, são 15 horas e 56 minutos, é mais ou menos o horário que a gente começa sempre as nossas gravações. Então, o Júlio vai dar o boa tarde dele e logo depois a Luma vai falar um pouquinho. Legal. Primeiro, boa tarde, né, Guto? Boa tarde. Não vou chamar a Luma de doutora, porque ela me achou. Boa tarde. E boa tarde, Luminha. Boa tarde a todos. E obrigado pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais aí. E vamos aí, vamos ver o que rola hoje, porque para a gente é uma nova experiência também, né? É a primeira vez que a gente participa de algo. A gente tem feito lives, né? Dos projetos que a gente faz, mas são coisas totalmente diferentes. É a primeira vez que a gente vai falar alguma coisa e aprender alguma coisa para a galera que organiza o evento também, que acompanha. E espero que a gente possa contribuir e aprender alguma coisa aí juntos hoje. Legal. Luma, seu boa tarde para a nossa audiência. Boa tarde, galera. Eu sou a Luma, sou fisioterapeuta. Eu espero fazer com que vocês tenham uma visão mais ampla sobre a fisioterapia e o que a gente pode proporcionar de benefícios para vocês, atletas. Bacana. Legal. Gente, não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, nos nossos sites, né, sempre. Luma, explica para a gente um pouquinho. Todo mundo sabe, todo mundo conhece fisioterapia, todo atleta sabe que tem benefícios, todo atleta imagina que tem benefícios, mas você tem coisa que a gente aqui, leigo, não conhece, não entende, não sabe o que pode ser de positivo antes de um treino longo ou depois de um treino longo, ou de uma prova longa, ou de um exercício mais puxado. O que é que o atleta pode fazer, por exemplo, para se prevenir de lesões
não aquele feijão com arroz do alonga, prepara, aquece, isso tudo todo mundo vai fazer. Né? Ninguém sai correndo 10 quilômetros sem fazer um mínimo de aquecimento, alguma coisa assim. Mas pensando efetivamente, olha, eu vou me deslocar, vou sair daqui, vou até a clínica da Luma e vou me preparar ali. Ali eu vou ser atendido para fazer alguma coisa. Eu chego lá, eu falo o que para você? Né? O que eu vou pedir para você? Vou falar assim, Luma, acabei de fazer 17 quilômetros, faço 2 treinos de 15 por semana e faço um treino de 21 todo sábado. Sou um aficionado pela corrida, mas eu quero me prevenir. Eu tenho X anos, tenho tal peso, enfim, como é que funciona essa prevenção? O que a gente pode fazer para prevenir esse desgaste, esse esforço em toda a nossa estrutura óssea e muscular, claro? Eu acho que a questão chave de tudo isso que você falou é realmente a fisioterapia preventiva, onde pouquíssimos pacientes fazem para conseguir dar qualidade para a musculatura, para a articulação, ganhar toda essa preparação para a sobrecarga que é exposta, né? Então, muitos atletas fazem um treino longo sem ter a qualidade muscular necessária que esse treino pede. Então, muitas vezes eles têm contraturas musculares já prévias e aí, conforme aumenta o treino, é onde vem a lesão. Então, o acompanhamento da fisioterapia preventiva é muito importante nesses casos. Então, você preparar para que tudo isso aconteça da melhor forma. E tem também a fisioterapia pós, né? Pós-treino, recovery, que a gente vai fazer com que tenha um maior relaxamento, diminuindo a questão de inflamação, de futuras lesões. Tá. Então, você tem um protocolo pré-treino e um protocolo pós-treino. Com que frequência as pessoas. Vamos lá. Com que frequência eu, atleta, poderia usufruir desse pré-treino e do pós-treino? Ou vamos falar assim, não vou fazer o pré porque eu tenho que ir lá, não vou, mas pós-treino, eu vou o quê? Uma vez por mês, cada 15 dias? Qual é a frequência que me permitiria ter com você um protocolo de segurança ou pelo menos de prevenção de riscos de lesão? Sim. Nós não temos um protocolo tão específico pronto, porque depende muito do volume do treino, do quanto aquele atleta é preparado para aquilo ou não, do tipo do percurso, se é mais íngreme ou não. Então, uma pessoa que tem um fluxo de treino de 2 longos por semana, por exemplo, se fizer um preventivo de 1 vez por semana, já consegue diminuir bastante as questões de futuras lesões. Entendi. Júlio, você que define percursos, você que busca novos espaços para fazer as corridas, que tem aí o Correr Me Mantém Vivo, como é que você vê esse aspecto da tua preocupação, primeiro se ele existe, né? Da tua preocupação com o percurso, com o grau de dificuldade, com o movimento que aquele atleta vai ter ao longo da corrida que ele está fazendo com você. Como é que você olha isso? Na verdade, eu penso da seguinte forma. Hoje, por ser corredor antes de ser qualquer coisa, né, por gostar de correr antes de qualquer coisa, eu fico pensando que no primeiro ponto, quando a gente vai pensar em um produto para o corredor, que é um cliente, o que eu tenho que agregar de valor para ele, o que eu tenho que agregar de diferencial para ele. O meu público, tá? Eu sempre falo isso, né? O meu público é a massa corredora, não é aquele cara que é o corredor de elite, não é aquele cara que busca o melhor tempo para pegar um pódio, por exemplo, porque essa galera é a minoria, né?
O meu público como cliente é a massa, é aquela pessoa que está saindo do sedentarismo e começou a correr por um motivo ou outro, ou que encontrou na corrida uma atividade física que ela gosta, dentre tantas as atividades que tem. Então, a gente pensa na facilidade e eu penso em vários fatores. Por exemplo, agora, o evento que a gente tem no dia 12 agora, o que me vem à mente quando a gente pensa nesse percurso o que ele tem de diferente dos outros. Ele precisa ser diferente da maioria, porque a gente que está em São Paulo está cansado de correr nos mesmos lugares, né? Então, são corridas que tem todos os finais de semana nos mesmos lugares. Então, a galera precisa conhecer um percurso diferente, que ela consiga identificar como, poxa, gostei do percurso, porque estou cansado de correr no Morumbi, estou cansado de correr no Ibirapuera, estou cansado de correr na Marginal, e esse percurso é muito, muito legal. E aí, você tem alguns percursos como esse do dia 12, que tem um diferencial enorme, por ser um percurso plano, então ele facilita para quem quer correr bem e para quem está começando a correr, ou para quem está fazendo uma caminhada. Ele é um percurso que, além de plano, ele é 70%, 80% arborizado. Então, se você pegar um dia de muito calor e de sol, ele vai facilitar para a galera que está correndo, né, para quem está começando, porque, na verdade, é essa galera que é o público que a gente trabalha hoje. E não deixa de ser um dos melhores percursos, na minha opinião, para se correr em São Paulo. E é um percurso que tem quem está em São Paulo e próximo a São Paulo, a Grande São Paulo, não conhece ainda, então precisa conhecer. Mas, na verdade, o meu foco, quando eu vou buscar alguma coisa para desenvolver hoje, é sempre pensando na maioria, no que a maioria vai achar, no que a maioria vai gostar. Eu deixo um pouco de lado a questão da minoria que vai competir para pensar na maioria. Porque o cara que vai competir, ele em tese ou teoricamente está preparado para correr em qualquer local, né? Seja numa subida, seja numa descida, seja num percurso mais longo ou num local mais longe, de mais difícil acesso e localidade. 80% ou talvez até mais, 90% não, está preocupado como chegar no local, se o local é gostoso de correr, se o local vai ter uma arena que vai poder bater papo, se encontrar e conversar. Então, hoje, a gente está até brincando essa semana, falando que o evento que acontece no dia 12 agora, ele parece mais um treinão, que é o que a galera gosta, né, que é aquela resenha, aquele bate-papo, do que uma prova mesmo, porque tem muita gente conhecida, né? Então, você tem lá 50% de pessoas que não se conhecem e 50% de pessoas que se conhecem. Eu tenho certeza que quando chegar ali na hora do momento que antecede a prova e o pós, você vai ter uma interatividade maior entre os corredores. E aí eu acho que é isso que a gente busca, esses diferenciais. Então, talvez seja essa a minha ideia quando vai se buscar um local para fazer algum tipo de evento hoje, né? Basicamente isso. Entendi. Eu queria até complementar, porque eu conheci o Júlio basicamente por conta dessas corridas também. E tinha já outras corridas de bairro, né? Vamos dizer assim. E que não tinha estrutura, assim, absolutamente nenhuma. E quando eu fiz a primeira vez a corrida dele, eu falei, nossa, nunca vi uma corrida dessa, mesmo que sendo para poucas pessoas. Assim, mesmo pequena, tem uma estrutura bem grande, assim, todo o suporte que a gente precisa, assim como ele falou. Então, enche os olhos isso. Acho que isso é um dos maiores atrativos para os corredores. Falando como também uma corredora amadora. Aliás, eu ia complementar exatamente isso. A Luma, gente, além de médica, né, além de fisioterapeuta, além da formação médica toda, ela é corredora. Então, ela conhece o negócio pelo sofrimento, pela própria dor, pelo próprio desgaste, pelo próprio esforço que o corpo dela tem que fazer para ela ter o lazer dela, que é correr. Então, exatamente. Isso para a gente que corre, né, para a gente que vive de corrida, tem um diferencial, tem um preço, tem um valor intrínseco, que é o conhecimento que a pessoa carrega com ela na hora de falar assim: já entendi, você foi correr na ladeira lá do Morumbi e o teu joelho arrebentou, teu joelho, não tem dúvida, ele está lá, sofreu para chuchu, que, aliás, é uma pergunta muito recorrente nas conversas que a gente tem.
O que desgasta mais, a subida ou a descida? Olha, para quem já tem uma lesão instalada, com certeza a descida faz um mal, uma lesão piorar, assim, fortemente. Tem uma sobrecarga maior, né? Você precisa de ter força na musculatura para conseguir te frear. Já na subida, não. Na subida você já vai no seu ritmo, por mais que force, você teoricamente está preparado para aquilo. Na descida, não. A descida, inclusive, pega um tipo de musculatura que normalmente não se é treinado na academia, né? Musculatura excêntrica. Então, a junção do fisioterapeuta com o personal é muito importante nessa questão também, justamente por isso. É onde mais os corredores gostam de soltar o freio, né? De ganhar tempo, de melhorar o pace. Na descida, solta com tudo e aí não entende o porquê que veio essa lesão. Posso fazer uma propaganda rapidinha? Claro. Tá? A gente se conhece já há algum tempo, e a gente se encontra em algumas corridas, né? E a gente vai um do lado do outro ali e tal. Então a gente acompanha muito de perto a vida um do outro, porque nós somos amigos, né? E 2019 eu fiz 3 maratonas e 4 meia maratonas em 4 meses, né? Então, e é coisa para gente louca isso aí? Como é que funciona isso? O que era? Você estava... Escuta a situação. Dependendo do químico de se estragar alguma coisa assim, o que acontece? E a gente vai chegar lá. Eu vou explicar, a gente vai chegar lá. Eu fiz Maratona de São Paulo, terminou 15 dias depois, fiz meia de São Paulo. 20 dias depois eu fui para Floripa, correr os 42K. Na sequência voltei para fazer a meia de Alphaville, para depois fazer a SP City, para depois fazer a ASIC, e assim foi, né, sucessivamente. Vinha naquela... O corredor, ele tem... Principalmente o corredor, quando ele está no momento em que ele está apaixonadíssimo pela corrida, ele tem esse descuido de achar que ele tem que correr muito, que ele tem que correr todo dia. E hoje a gente tem academia já há alguns anos, vai para 4 anos, e hoje a gente entende muito melhor essa relação de cuidado, de musculatura, de fortalecimento com a corrida. Então, hoje, eu não faço isso de correr todos os dias, nem toda hora, nem a todo momento. Mas em 2019 a gente vai fazer essas loucuras. E eu terminei os 21K da ACE, quase que me arrastando por conta do joelho, nos últimos metros ali. E aí, o processo de terminar a corrida, ir para o carro, para casa, totalmente dolorido, e começou uma saga ali em 2019, com o joelho extremamente ruim, os 2 joelhos, né, ruim, e aí a gente saiu procurando cuidado médico, ressonância e tudo mais. E qual que é a vantagem de você ter alguém que está com 10 anos de formação, que está se atualizando, que está vivenciando o que está acontecendo hoje, né, de conhecimento? Isso acontece com a gente na educação física também, né? Muito do que a gente passa hoje para um aluno, há 10 anos atrás, não se fazia, ou muito do que se fazia, hoje não se faz mais, por conta da evolução do conhecimento. E a mesma coisa acontece com a medicina e com a fisioterapia. E aí eu passei por 2 médicos, mais uma fisioterapeuta, e todos eles eram unânimes em dizer que eu não podia correr mais e que eu tinha que fazer cirurgia. Lembra disso? Nos dois joelhos. Caramba! Porque eu tinha tido derrame articular nos 2 joelhos, condromalácia, como que é o nome, Luma, lesão no menisco lá, não sei das quantas, né? Tendinite, pata de ganso, tinha um combo gigantesco ali que... Tudo estragado. E aí, por ser apaixonado por atividade física, aquilo para mim é inconcebível, né? Como assim? Eu vou ter que fazer cirurgia e não vou poder correr mais. E aí eu peguei meus exames, liguei para uma, falei, Luma, eu preciso que você dê uma olhada nos meus exames, porque está acontecendo isso, isso e isso, e a galera está dizendo que eu vou. E todos os médicos, não desmerecendo, óbvio, né? Mas todo mundo que eu procurei, já tinha um certo tempo de profissão, né? Já tinha uma bagagem. E aí a aluna pegou os exames, ela foi até a academia, a gente entrou na sala para conversar, e os alunos lá treinando, a gente foi para a sala conversar, e aí ela falou para mim, você não precisa fazer cirurgia, tá?
E também não vai parar de correr, nem parar de fazer atividade física. Pelo contrário, você vai continuar fazendo atividade física, vou te passar alguns exercíciozinhos e tal, e você vai tomar cuidado assim, assim, assado, e você vai tocar a vida de boa. E foi o que a gente fez. Né? Alguns meses depois a gente estava praticando CrossFit de novo, né? Verdade. Correndo. E aí a gente se encontrou numa corrida do GRAAC, com a gente correndo, ela, a mãe dela, a família dela, e a gente correu junto, né? Um bom pedaço ali, trocando ideia. Então, eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai comprar gato por lebre achando que não pode mais fazer alguma coisa por causa de um conhecimento que vem lá de trás, né? Enquanto você não dá oportunidade para o novo que está chegando ali para poder de repente, te orientar de uma forma diferente. Então, depois do que a gente fez com a orientação dela, e eu vou te falar, eu não sentei na marca com a Luma nenhuma vez, não foi preciso. Foi orientações, né? De posicionamentos durante exercício. Exato, não cheguei a sentar na mesa, não cheguei a fazer uma aplicação de laser, nada. Medicamento anti-inflamatório, nada disso. Eu simplesmente brequei um pouco e comecei a fazer o que a gente tinha combinado e as coisas foram seguindo o seu curso. Eu acho que o mais importante foi você ter entendido o que realmente era a sua lesão e o que realmente estava fazendo com que aquilo piorasse. Então, eu falei, Júlio, essa posição é ruim, esse tênis não dá para usar, tem que ajustar isso durante o exercício, e isso fez com que ficasse lapidado para a volta do esporte, né? Em resumo, a gente voltou a correu maratona de novo, correu meia maratona de novo e segue tocando a vida, sem precisar de cirurgia. Agora você não faz mais essa loucura, porque até eu que não... eu não tenho formação médica nenhuma. A hora que você falou que em 4 meses correu 4 ou 3? 4 maratonas, 2 meias. Foram 3 maratonas e 4 meias. Então, fora os treinos no meio de tudo isso, né? 7 grandes distâncias, vamos falar 7 grandes distâncias, né? Em 12 semanas. Quer dizer, praticamente semana sim, semana não. Você tinha um intervalo, às vezes, de uma semana entre uma prova e outra. Mas, assim, foi um momento ali de loucura. Não é para se fazer isso, óbvio, né? E hoje a gente corre, mas hoje eu foco muito mais no fortalecimento, até por conta do tempo. Não dá para correr todo final de semana, não dá para correr todo mês, por conta do que virou a corrida na vida, né? Então, hoje a gente não só corre, a gente faz uma série de outras coisas que está envolvida com a atividade física. Então, não sobra tempo para isso também, mesmo que eu quisesse. Mas, se tivesse que dar algum conselho, você tem que ter um profissional que você confie muito, né? Se você gosta mesmo da corrida e vai levar ela como uma coisa mais séria, que você goste muito, que você confie, e você tem que seguir essas orientações. E, principalmente, não ter essa loucura de correr todo dia, né? E cuidar muito da questão de fortalecimento, sabe assim? Você tem aí uma série de coisas que vem agregada junto. A galera que corre tem essa coisa aí de, não, eu só preciso correr, não preciso fazer mais nada, e tem que correr todo dia. E não é bem assim, não. Mas um pouquinho mais complicado. Então, é só para testar que vale a pena, às vezes, você abrir portas para o novo conhecimento. Entendeu? E essa história que o Júlio contou também nos leva ao tema inicial, né? A fisioterapia preventiva. Então, assim, como ele citou, nós não chegamos a fazer um tratamento propriamente dito. Foram orientações, adequações, alguns ajustes, tênis e tudo mais. Então, se ele tivesse inicialmente, dessa loucura toda que ele falou, feito a fisioterapia preventiva, pode ser que no final das contas o resultado não teria sido esse. Ele já teria feito todas essas maratonas, ciente do que ele poderia ou não fazer e o que poderia acarretar ou não. E vamos combinar que eu tenho 50 anos, né? Não. Eu tenho que afirmar que você está ótimo para a sua idade e a qualidade muscular é muito boa. Vocês vão brincar, né? Eu vou fazer 65 agora em abril. Depois você dá um pulo no meu Instagram, você vai ver que eu tenho 50 anos e que eu sou completamente despirocado das ideias. Doido, né? Exatamente. Eu deveria ter mais cuidado. Mas, enfim, é isso. Não vamos falar de idade aqui, que a Luma vai fazer a gente passar vergonha e aí não pode. Vamos deixar. Eu faço agora, esse ano de 22, eu fiz 50 anos trabalhando com evento. Olha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Foi meu primeiro evento. E eu fiz 50 anos
em 2022, que eu fiz 64, comecei com 14. Então, eu tenho aí uma história no evento esportivo bem bacana. Tem um podcast que a gente fez, que eu acho que foi o primeiro ou o segundo, depois o Edu põe aqui para todo mundo, quem quiser visitar, que foi um podcast que a gente fez com o Júlio, com o Doro, não foi Júlio, foi o Doro, o Braga e o Andrei, do jornal Esportividade. E a gente foi relembrando histórias, putz, são histórias antigas, de envolvimento nosso em Jogos Pan-Americanos, em São Silvestre, em um monte de coisa que hoje parece, nossa, coisa do Arco da Velha, que a gente inventou lá atrás, fazer inscrição pelo site, que fez cronometragem com chip. Tem um monte de coisa que hoje se fala, não, não é possível. A cronometragem era feita com espetinho. Acho que vocês nem sabem o que é isso. Não. Não vivenciei. Já entrei no chip. No pórtico de chegada tinha um bias, e você pegava parte do seu número de peito e colocava num prego que tinha ali. E aquilo era computado na sequência. Então, aquilo era assim, se perdesse aquilo, se aquilo caísse no chão... Mas era mais econômico, né? Putz, cara, não sei. Eu vou te falar que eu acho que não, porque o custo de juntar, para provas pequenas, talvez sim, mas o custo de juntar toda essa informação em prova grande e ter um mínimo de segurança do tempo, porque aquilo, você ia lá, aquele prego enchia, você marcava o tempo em algum lugar e falava: ó, esse prego aqui é de tanto a tanto, esse outro prego é de tanto a tanto. Quanto resultado já não foi perdido assim, não ficou totalmente... Você não tinha assertividade, né? Nenhuma. Mas, ô Luma, explica para a gente, então, uma coisa. Quando o Júlio te chamou e você olhou aquele histórico de 7 semanas, você botou ele de 4 e deu umas palmadas na bunda? Como é que foi o negócio? Como é que foi a tua... Eu imagino que para um profissional... médico, né? Você falar que, olha, eu fiz em 4 meses essa maratona de desgaste, sem contar os treinos, sem contar a preparação, nada. Eu estou falando só da loucura. Como é que é para você que olha, e isso não deve ser prerrogativa do Júlio, você deve receber atleta... Eu estava esperando para comentar isso, exatamente. Né, que vem com esse discurso, fala, não, eu treino, eu corro, eu faço, mas olha, meu joelho está arrebentado, meu braço aqui, meu pescoço está doendo, eu não consigo mais. Enfim, essa dinâmica, como é que fica quando chega o paciente para você? Eu não vou nem falar paciente, quando chega o atleta na tua mão nessa condição. O que é a reação da profissional Luma? É chocante, né? Até porque eu não aguentaria fazer isso. Então, eu já me comparo, de certa forma. Mas o Júlio, por exemplo, pelo menos ele tinha uma qualidade muscular, ele fazia uma academia, de certa forma, regrado e tal. Para ele, já era loucura um volume como esse, né? Sem ter associado com outros profissionais junto para dar o suporte, né? Tanto nutricionista quanto fisioterapeuta e uma equipe multidisciplinar para isso. No começo você comentou sobre o aquecimento e o aquecimento que os corredores obviamente fazem antes da corrida, né? Só que isso não é verdadeiro. Isso não acontece. Tirando a elite, ninguém aquece, e quando aquece de uma forma bem errada. Então, é o que eu mais frisava com ele, tá? Mas pelo menos tá aquecendo direito antes? Tá alongando quando deve alongar? Tá mantendo a estrutura muscular? Então, isso é uma parte bem legal para ter um rastreio e direcionar. Então, eu já vou te convidar para você escrever um texto para a gente colocar no blog do Minhas Inscrições, que é o Vida de Atleta. Aliás, galera,
Lá tem muito conteúdo, a gente está colocando conteúdo todos os dias não, todas as semanas nós estamos colocando um conteúdo no blog Vida de Atleta para que vocês possam ter outras visões. Nós colocamos muito conteúdo ligado à cabeça, à mente, à sua preparação mental para a corrida. Quem colocou foi o Pinduca. Essa semana colocamos um conteúdo de treino de mountain bike. Quem colocou foi o Prats da KM42. E agora eu já estou convidando a Luma para ela, através da área do Júlio, lá, para fazer um texto falando de... para você ser uma convidada recorrente. Sempre que você quiser fazer um texto, você entra lá, põe na área do Júlio, a gente publica, mas eu queria que você colocasse um texto muito importante de alongamento, de preparação, de aquecimento, porque é diferente a visão do profissional de educação física, né, do educador físico e do fisioterapeuta. Os conhecimentos são diferentes, os objetivos são diferentes, mas o resultado final da história a gente quer que o nosso aluno, nosso atendido, nosso cliente tenha qualidade naquilo que ele está fazendo. Eu aceito, até porque eu acho isso muito importante para a minha profissão, porque muitos atletas profissionais, médicos mesmo, não conseguem ter essa visão do quanto que é importante, do quanto que é essencial, tanto para prevenir tipos de lesões, quanto para ter um rendimento maior durante os treinos, né? O quanto que a prevenção é importante, o pós é importante, o acompanhamento durante é importante. Então, isso vai enaltecer a minha profissão e é o que eu mais procuro, assim, que a maior parte das pessoas tenham acesso a todas essas informações. Aí, galera, então, vocês já se preparam, vou cobrar a Luma essa semana. Semana que vem a gente vai estar com um textinho dela lá para vocês poderem acompanhar e entender uma visão diferente, que é a visão do fisioterapeuta, não é do educador físico. A gente está com um educador físico presente, que é o Júlio, né? É um dono de academia, inclusive, e tem um conhecimento que, se ele for recorrer à Luma para poder ter qualidade no prazer dele, no lazer dele, né? A corrida, para a grande maioria das pessoas, como o Júlio falou, é uma questão de lazer, não é uma questão de performance, é lazer. Todo atleta quer, todo corredor quer diminuir seu tempo, mas isto não é o principal motivo da gente correr. A razão principal da corrida é eu imagino que seja, né, para a grande maioria, o desafio, o companheirismo, a parceria. A gente fez uma pesquisa em vários eventos e é incrível o resultado de uma pergunta muito simples. Você veio sozinho? Sim ou não? 70% dos corredores vieram com amigos. E os 30 que não vieram vão fazer amizade lá. Os 30 que não vieram, uma parte grande veio com a família. A minha família mesmo é um exemplo. Minha família é composta de corredores inteira. Não, às vezes é caminhante, Luma, é gente que veio simplesmente para ver o cara correr, mas ele não vem sozinho para a corrida. Exatamente. Ele sempre vem com mais alguém. Foi um resultado que, para mim, foi surpreendente, mas são números, nós não estamos inventando aqui essa resposta. São números. Isso faz com que o organizador, que está atento a isso, crie produtos e serviços para os amigos, para a família. Aí. Né? Se tivesse me perguntado isso daí antes, eu teria te dado esses números.
entendeu? Porque é uma questão de observação, né? A gente estava falando sobre a pandemia, e durante a pandemia a gente pôde observar isso, né? A gente pôde criar produtos diferentes baseado nessas ideias de por que as pessoas correm, qual que é o motivo delas correrem, o que vai acontecer agora com elas em casa sem poder correr, o que a gente pode fazer para mudar isso. A gente, com a academia fechada um ano, os 15 primeiros dias eram uma férias, né? Mas passou do 20º dia ali, já era preocupante, porque como é que você vai sanar as contas? Como é que você paga aluguel? Como é que você paga professor? Como é que você faz a gestão da academia com tudo fechado? Então, a ideia de se criar novos produtos, ela surgiu, mas você precisava ter dados para fazer isso, em cima de do que você vai trabalhar, o que você vai fazer, será que isso vai dar certo ou não? Não dá para você simplesmente, hoje, com a situação que a gente vive, né, no país e no mundo, você simplesmente jogar alguma coisa e falar, vamos ver o que vai acontecer. Você precisa se basear em alguma coisa. E o seu produto ele tem que ter a cara do seu público, não tem como ser diferente, né? Você precisa entregar aquilo que ele espera que vai ser entregue para ele. Então, você precisa desses números. Então, a gente sabe que, por exemplo, durante a pandemia, aumentou em mais de 35% no mundo a quantidade de pessoas que caminham e que correm hoje, né? Se você pegar a sua produção, quem organiza evento há mais tempo do que eu não sei nada sobre evento, mas quem organiza evento há mais tempo do que eu, se parar para pensar um pouquinho, vai perceber que antes da pandemia, enquanto ele estava produzindo um evento, na hora de mandar confeccionar camisetas, por exemplo, era 60, 70, 80% maior o número de camisetas tamanho M, né? E pós-pandemia, esse número se igualou com o tamanho de camisetas G. E o tamanho de camisetas GG também aumentou. Aí, qual que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Que a galera engordou durante a pandemia, né? Então, assim, não. Então, a gente vai mandar fazer camiseta G e GG porque a galera aumentou o número de quantidades desse tamanho de camiseta porque a galera engordou, e não é uma verdade, né? Se você for pesquisar e saber por que desses números, você vai entender que uma grande quantidade de pessoas que não corriam começaram a correr, que não caminhavam, começavam a caminhar. Eram pessoas sedentárias, que estavam acima do peso, que estavam com grau de obesidade, começaram a caminhar sozinhas, porque em grupos elas se sentiam até às vezes excluídas, né? E de repente ter a oportunidade de poder fazer uma caminhada ou uma corrida sozinha, ela era mais um entre tantas, então esse número foi aumentando, né? E aí você conseguia criar produtos para essas pessoas, né? Para esse tipo de público, baseado nessas informações. Então é muito importante a gente ter essa, não é só simplesmente eu vou lá e vou criar o evento e vou fazer, você precisa entender o que está fazendo para poder saber o que você vai entregar para o corredor. Realmente, o perfil do corredor, né, o perfil do corredor durante a pandemia e pós-pandemia mudou. Você está certo, acho que você está certo na sua análise. Não é que o corredor engordou, ele não ganhou peso. É que estão chegando novos corredores que estão vendo os benefícios da corrida, como é que isso se reflete no próprio corpo, né, no corpo da pessoa, no resultado de massa magra, de musculatura, de performance. E uma das razões importantes hoje do cara correr é o mental. Por isso que eu falei que a gente tem vários assuntos no blog sobre o mental das pessoas, dos corredores. E aí a gente faz uma amarração muito grande entre cabeça, corpo e qualidade de vida, né? Luma, comenta um pouquinho disso com a gente, apesar da fisioterapia, né? Mas você recebe no consultório as pessoas e as razões pelas quais elas correm e como elas correm, por que elas correm. Fala para a gente um pouquinho como é que é isso lá no consultório. Eu também tive alguns corredores iniciais que procuraram lá, e a visão deles era que eles não precisariam fazer uma fisioterapia pré-temporada ou ajustes
porque eles estavam fazendo só como uma válvula de escape, então não consideravam muito como uma atividade física em si, e sim uma atividade para a parte psicológica. E isso acabava acarretando em outros meios também. Então, o cara esquece que a corrida é uma atividade física, inclusive desgastante, e pensa só no mental da Só no atividade mental. física. E depois vai ver, tá lá de novo, que nem o Júlio, os 2 joelhos estourados. E assim como eu vou te visitar, sim, porque eu estou com um joelho meio Por machucado, favor. vou aproveitar o já Exatamente. e Não fala vou assim, tudo praticamente curado. vou fazer uma visita lá. Exatamente. Tanto que às vezes a pessoa tá assim, numa má semana, anda numa onda ruim e fala, não, vou fazer uma atividade física para ver se eu melhoro, para ver se eu esvazio minha mente. E esquece que o corpo tá atrelado a isso, né? Então não precisa cuidar só da mente, mas também da parte muscular, parte estrutural, para que isso tenha um bom andamento, né, em conjunto. Eu vou fazer uma pergunta para a Luma agora, bem específica. A fisioterapia para as mulheres é muito diferente da fisioterapia para o homem? O maior fluxo para nós também é de mulher, porque a mulher eu vejo que ela se cuida um pouco mais. O homem não. O homem, inclusive, quando vai para a clínica é porque realmente ele não está conseguindo mais andar, não está conseguindo mais correr, está sendo limitante naquela tarefa. Mulher já não. Mulher já começa uma dor diferente, não. Luma, vem aqui, me ajuda, porque eu preciso fazer o mesmo ritmo que eu estava fazendo antes, a mesma frequência, o mesmo volume. Então, é mais fácil de tratar a mulher de uma certa forma, porque a gente pega sempre uma lesão inicial. O homem não. A gente já pega uma lesão final que é limitante. Mas o processo de tratamento é igual para a mulher e para o homem? Quer dizer, a gente fala dos mesmos músculos nas mesmas posições e, portanto, o que eu vou fazer para o homem, eu vou fazer para a mulher. É a mesma É, dinâmica. sim, a gente acaba tendo a mesma conduta, só que talvez o peso, a frequência em relação aos exercícios, né, as séries, acaba diferenciando porque o homem tem a parte hormonal diferente, né, acaba tendo uma resposta diferente da mulher, mas a conduta fisioterapêutica acaba sendo igual, sim. A Legal. mulher, por exemplo, na corrida, ela tem umas patologias diferentes, né? Tem tendinite do glúteo, tem algumas lesões de quadril que o homem acaba não tendo pela anatomia do quadril mesmo. Então, os tipos de lesões são diferentes. Mas quando tem uma lesão igual, de joelho, por exemplo, que acaba sobrecarregando tanto homem quanto mulher, a conduta é a mesma. Agora você me respondeu. Eu é que não soube fazer a pergunta correta. As patologias não são iguais por via de Não são regra. iguais. Exatamente. A anatomia é diferente, né? Então, a mulher, ela tem o quadril mais largo, a posição do fêmur acaba sendo diferente também, acaba sobrecarregando um tipo de musculatura. O homem já não, tem um quadril mais estreito, acaba sobrecarregando outra articulação. Eu falei para você, Júlio, pergunta corretamente que você vai ter a resposta correta. Mas você não, você fica divagando na pergunta, dá nisso. Eu te avisei. E ela tava nervosa, e eu falei para ela assim: ele vai perguntar sobre o que você entende. Se ele vai perguntar direito, eu não sei, mas ele vai perguntar sobre o que você entende. Imagina, eu tava nervosa, isso não faz parte do meu perfil. Aí, tá vendo? Júlio, Você está você é equivocado. futriqueiro. Olha, você foi futriqueiro agora. Agora desencanou já, agora vou deixar ela sozinha. Olha só, a mulher Me tá caguetando, onde se viu uma bola coisa de dessa. senhor fofoca agora. Ó. Eu não faço fofoca, não. Eu conto fatos e reais, assim, na lata. Não. Sacanagem. Eu tenho um amigo que fala que a diferença entre a informação e a fofoca está no tom de voz. É isso aí. Eu concordo plenamente. Né? Você pode falar, você viu aquilo deste jeito e desta forma? E a outra é, você viu aquilo? Olha só o que aconteceu. Pronto, é a mesma coisa. Então você passou uma informação do meu perfil, né, Júlio? Eu já tinha falado antes, já, porque eu tento proteger você. Muito obrigada.
Então, Gente, vocês estão vendo aqui. não tem como eu te colocar no meio dessas férias aí e deixar todo mundo te morder. Eu preciso tomar conta de Com você. certeza. Com Depois certeza. que eu falar com o seu Luiz, tá dando, né? Não tem jeito. Então, eu preciso falar, não, Exatamente. pode ser em paz. Mas Gente, vocês estão vendo aqui Oi, perdão, Júlio. Desculpa, cortei vocês. Vocês estão vendo aqui, gente, uma amizade entre um profissional e outra profissional. São duas pessoas que convivem há algum tempo, né, e que se conhecem bem, que têm uma relação de trabalho bem interessante, complementar. O Júlio tem uma academia, é um educador físico. A Luma, que está com a gente aqui, é uma fisioterapeuta que está se mostrando aqui, que eu não conhecia e tive a honra e o prazer de conhecer agora. Eu vou abrir um espaço aqui exatamente para você fazer esse comentário, né? E, por favor, seu comentário, pode seguir aí. Sim, eu queria mostrar o quanto que é importante associar essas duas profissões juntos, né? Tanto o personal quanto o fisioterapeuta, o quanto que isso pode ser benéfico para o aluno, para o esportista ou para os pacientes. O Júlio pode Entendi. falar um pouco sobre isso. Quando vocês trabalham juntos, o resultado final, obviamente, é melhor. É Júlio, você potencializado. concorda? Como é que você enxerga isso aí? Deixa eu te falar uma coisa que a gente vem vivendo na prática nos últimos 3 anos. Eu sempre tive uma linha de pensamento sobre alguns aspectos da vida. Ultimamente, a gente anda recebendo muito convite para falar em live, em podcast, em relação ao sucesso do que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, como que a gente conseguiu fazer isso. Eu espero que uma outra oportunidade a gente possa falar sobre isso, né? Mas a gente vem recebendo muito convite sobre isso e várias vezes eu ainda não participei de nada disso, porque acho que não tem o menor sentido eu falar sobre isso, porque eu ainda estou engatinhando. Mas algumas coisas para mim são premissas assim na vida. E uma delas é que a gente precisa entender que a gente não só entender, mas praticar que a gente não sabe tudo, que a gente não é dono da verdade. Então a gente precisa trabalhar de uma forma em que a gente não deixe o ego hiperinflado, né? Com a falta de humildade. Então a gente precisa estar sempre aberto a aprender. E quando a gente está aberto a aprender, a gente é mais flexível e a gente consegue observar melhor a vida, consegue observar melhor o próximo, consegue observar melhor os outros, né? E a relação de trabalho, relação de cumplicidade de amizade, de trabalho, de um profissional para outro profissional, de áreas que são diferentes, porém próximas uma da outra, né? Um se estuda um lado, o outro estuda o outro, mas quando você consegue entender que a gente está sempre aprendendo e que a gente tem que estar sempre disposto a aprender e a ceder também, você consegue executar grandes proezas, você consegue executar grandes trabalhos, porque você consegue entender e observar melhor o outro lado, o lado do ser humano, né? E aí talvez tenha sido esse o diferencial nos últimos 3 anos, de você conseguir perceber o que está acontecendo à sua volta de uma forma não que você se ache superior ou que você não precise aprender mais nada, mas que você precisa entender o que está acontecendo, aprender sobre o que está acontecendo no momento. Isso vai fazer com que você reveja alguns conceitos, que você prepare algumas coisas diferentes, entenda algumas coisas diferentes, para que você possa levar coisas boas para a comunidade que corre, especificamente falando do corredor, né? Para quem corre. Então, quando você consegue entender isso, fatalmente você vai conseguir produzir um bom trabalho, fatalmente você vai conseguir conduzir boas parcerias, boas amizades, boas relações. E eu acho que aí a parte do sucesso de empreender, do sucesso financeiro, ele vem acompanhado disso ao longo dessa jornada de trabalho. Então, é isso. Para mim, no meu caso, eu acho que é essa questão de você ser humilde o suficiente para entender que você não sabe tudo que você vai aprender, para você agregar, né? E aí tá aberto a fazer isso, a aceitar como profissional de fisioterapia e entender que você está do outro lado, mas que você não sabe tudo, que você precisa aprender alguma coisa, que você precisa rever alguns conceitos em relação a algumas coisas. E aí a jornada segue o caminho que ela está, né, projetada para seguir. Luma, você vai complementar?
Eu acho que o Júlio falou exatamente tudo que precisa, né? Se a gente pensar no próximo, não só no próprio ego, as coisas tendem a se alinhar e caminhar muito mais rápido, uma direção melhor. Muito bom, gente. Estamos chegando aqui ao final do nosso MICast. Eu já tinha até colocado isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu quero agradecer a nossa audiência, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanham. Eu espero muito que a conversa de hoje seja útil para vocês, que ela traga, no mínimo, um momento de lazer, um momento de relaxamento, uma conversa bacana que a gente teve com o Júlio, com a doutora Juliana, agora chamei ela doutora Luna. Olha, eu falando Luma. Doutora Luma. E essa fisioterapeuta de 10 anos de formado, com experiência, com vontade de fazer diferente, de fazer melhor. Então, quero agradecer a vocês dois a oportunidade de ter aprendido um pouquinho, de ter ouvido vocês. A conversa foi super agradável, rimos muito, conversamos muito, nos divertimos enquanto gravávamos e espero que a audiência goste, que você que está aí do outro lado curta assim como eu curti. Vou deixar aqui uns minutos para a Luma. Por favor, Luma, seu tchau para a nossa audiência aqui. Como é que você vai dar um tchau aqui? E Eu quero logo agradecer. Assim, eu quero agradecer pela oportunidade de ter participado desse podcast. Para mim foi muito importante. Acho que eu tive um crescimento pessoal e profissional, porque como o Júlio me caguetou, né? Eu tenho um certo bloqueio de falar em público assim. E isso é importante para mim, tanto no pessoal quanto no profissional. Espero que vocês tenham aprendido e gostado desse conteúdo. Bacana. Júlio, suas palavras finais para a nossa audiência. Golpe. Obrigado. Tá? Obrigado por essa parceria, essa força que você tem me dado, né? A gente tem se falado aí ocasionalmente nos últimos dias. Então, assim, uma gratidão monstra a você, a galera do MI me trata com um carinho enorme, uma gentileza enorme. Vamos ver o que acontece, né? E obrigado pelo convite. Luma, não te caguetei não, que eu tenho que te proteger, né? Olha esse papinho aí, olha. Eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente, você sabe disso, eu vi falando isso para você. A gente tem aí dia 12, então tem uma galera inscrita, eu espero poder ver todo mundo lá e a gente vai se encontrar lá. Inclusive eu. E vamos ver o que vai acontecer agora dia 12 e na sequência da caminhada, né? Então, obrigado, Golpe, pela força, obrigado mesmo. Quem eu não conheço, se está escrito lá, pode procurar a gente que eu vou estar lá, a gente vai bater papo. E também pode me procurar a hora que precisar, a hora que quiser. A gente está aberto, né? A sempre estar se comunicando com todo mundo. E eu espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguém aí que está vendo, que está acompanhando o trabalho da gente, ou que está correndo através do que a gente vem fazendo, que vocês estejam gostando, porque tem muito amor envolvido aí, tá bom? E obrigado, Agup, tá? Gratidão enorme, obrigado mesmo. Imagina. Gente, eu vou me despedindo de vocês, vou agradecendo a todos que nos acompanharam, vou agradecendo ao nosso público, às pessoas que acompanham minhas inscrições e espero encontrar vocês muito em breve. A gente já tem engatilhado mais 2 MICast aqui com assuntos interessantes. Esse ano vai ser um ano de muitas novidades. A gente vai se falando, galera. Um tchau para vocês. Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito amor, muita paz. Que o ano de 23 seja um ano muito bom para nós. Tchau, tchau.